Adivinha quem chegou? Não desgruda daí. Olá, patriotas. Aqui é Cláudio Gil, canal Opinião Sem Frescura, a direita patriota. É aqui comigo. Pois é, gente, mais um vídeo do canal. Se vocês puderem ajudar o canal aí logo de cara aí, pra você não esquecer do like, deixa um likezinho aí, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Temos vídeos aqui a partir das 7 horas da manhã, 7 horas, 7h30, sempre tá saindo algum vídeo. E também quem puder compartilhar, comentem também, deixe sua crítica, sugestão, mas com aquela moderação que eu peço sempre. Nossas redes sociais estão aí na descrição, quem quiser participar, grupo de WhatsApp, entre outros aí, sejam bem-vindos. Pois é, essa notícia aqui é uma notícia bem interessante, até inusitada, né? Aldo Rebelo, né, ex-ministro do PT, né, de Lula, né, ele estava falando numa entrevista aí com a CNN, que nós vamos ver esse vídeo aí, logo depois que eu comentar um pouquinho sobre isso, e que ele estava falando que a Amazônia não está sendo desmatada da maneira que a imprensa e esse pessoal esquerdista, as pessoas de fora estão dizendo. A verdade é muito simples. A verdade é que o Brasil é o país que mais protege a natureza no mundo. Esses países todos que tentam ferrar com a vida da gente, dizendo que a gente não protege a Amazônia, é tudo papo furado para poder ganhar eleitores nas suas eleições. O Aldo Rebelo foi muito cirúrgico nisso, desmascarou a imprensa internacional e a imprensa brasileira aí, e o cara da CNN ficou toda hora instigando, tentando fazer com que ele falasse alguma bobagem, que eu já esperava, que eu não imaginava que um cara que é petista falaria o que todo mundo queria ouvir de um esquerdista. A verdade, ele falou justamente dessa verdade, que a verdade é que o desmatamento é normal, acontece, mas só que não na Amazônia propriamente dita, que não tem como queimar a Amazônia, porque ela é úmida, não tem desmatamento assim, da maneira que a imprensa internacional e que esses países, esses presidentes de países internacionais, países da Europa aí principalmente, tentam alegar, dizendo que o Brasil não protege. O Brasil é o país que mais protege. Aldo Rebelo foi de uma maneira que eu não acreditava que ele ia ser capaz disso, porque de esquerdista a gente não espera nada, mas dessa vez tem que bater palma para ele, porque não tem como não bater palma pelo modo que ele respondeu, de uma maneira correta, como qualquer esquerdista que deveria fazer isso. Porque se você quer um Brasil melhor, você não tem que prejudicar o adversário. Não é porque alguém ganhou que a gente tem que ficar torcendo contra. Então, não estou dizendo que eu vou votar nele numa eleição. Evidentemente que não, que esquerdista jamais eu voltaria a votar de novo. Então, eu tenho que dizer o seguinte, que ele fez o que tinha que fazer, falar a verdade, coisa que o PT e os esquerdistas em geral aqui no Brasil e os esquerdistas do mundo aí e esses países aí que querem simplesmente ferrar com a nossa vida deveriam falar, não ficar inventando meio mundo de mentira, apesar o apresentador da CNN ficar toda hora falando, tentando dizer uma coisa, mas só que o Aldo Rebelo, por mais esquerdista que esteja, no fundo tem um ar de honestidade, né? Não sei se é um plano, não sei se é do coração, mas o que ele falou foi muito importante e foi bem esclarecedor para calar a boca de qualquer um que tem aí na mídia esquerdista, até de aliados deles mesmo. E aí fora do Brasil, aí, de países aí da Europa aí, principalmente, que não protegem nada e querem dar pitaco no nosso país, que o nosso país é nosso e ninguém tasca. Fiquem com o vídeo aí do Aldo Rebelo falando sobre isso. É surpreendente, mas vale a pena ver porque é muito interessante ver um esquerdista falando a verdade, dizendo o que o governo está o tempo todo é certo. Então, vejam aí. Valeu, gente, muito obrigado. Cláudio Gil, canal Opinião Sem Frescura, a direita patriota. É aqui comigo. Valeu! Não desgruda daí. Nós vamos conversar com Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa e foi também relator do Código Florestal. Ministro, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: as críticas que estão sendo feitas ao Brasil, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional, sobre um desmatamento descontrolado da Amazônia, são legítimas? Não.
Não há desmatamento descontrolado na Amazônia. Na Amazônia há dois tipos de desmatamentos. Há o desmatamento que é promovido por comunidades indígenas, pela sua agricultura tradicional. Há o desmatamento autorizado pela lei, pelo Código Florestal, onde o agricultor pode usar até 20% da sua propriedade, e muitos ainda não alcançaram esse índice, então desmatam um pouco. E há o desmatamento criminoso, o desmatamento clandestino, o desmatamento ilegal, como há no país, infelizmente, ilegalidade em tudo quanto é lugar, no trânsito, no comércio, e que isso precisa ser reprimido. O desmatamento ilegal precisa ser, de fato, contido, reprimido, mas o que há na Amazônia, na verdade, o dramaturgo escreveu a comédia de erros, e na Amazônia nós vivemos a tragédia de erros, a tragédia de equívocos, de enganos. E esses líderes políticos na França, na Alemanha, falam para os seus eleitores, não estão muito preocupados com o Brasil, não. Agora exercem indiretamente uma grande pressão sobre o Brasil e principalmente sobre a área mais protegida e mais preservada do mundo. Não há em nenhuma área do planeta um hectare, 1 metro quadrado mais protegido do que o Brasil tem na Amazônia. Nenhum país europeu, nem asiático, nem na América do Norte há tanta proteção para florestas, para áreas verdes, para rios, como nós temos na Amazônia. E qual é a tragédia? Parece que o Brasil tem naquela região a maior ameaça ao meio ambiente do mundo, o que evidentemente não é verdade. Ministro, Elizavec falando com o senhor agora, bom dia. Essa pressão que a gente tem visto dos investidores, ela pode de alguma maneira provocar uma mudança significativa no problema das queimadas nessa região? As queimadas, Elizabeth, obedecem a uma série de fatores. O primeiro deles é a chamada queimada sazonal, são os incêndios sazonais. E os mais graves nem são na Amazônia, são nos Estados Unidos. A Califórnia chega a queimar quase inteira, com mortes, como aconteceu em Portugal, na África, na Rússia, na Europa inteira. Ou seja, essas queimadas obedecem a ciclos sazonais. E na Amazônia elas acontecem nesse governo, aconteceram algumas até mais graves nos governos do presidente Lula, tá certo? Quando os ambientalistas tinham grande influência no Ministério do Meio Ambiente, elas aconteceram, não só no Brasil, aconteceram no mundo, mas tem interesse geopolítico. O vice-presidente, quando falou em interesse geopolítico, não inventou nada de novo e nem disse nenhuma inverdade. Isso tem 500 anos de história, desde o Tratado de Tordesilhas, que todo mundo sabe que tem uma questão geopolítica na Amazônia. Mas qual é o mais grave? Hoje é que a Amazônia tornou-se um ativo da chamada economia ou do mercado de carbono. O mundo precisa de áreas ou de florestas ou para reflorestar para atingir a chamada meta do milênio, ou seja, porque se você não pode parar de emitir carbono, você tem que sequestrar. Então, se você sequestra, você tem que ter o que para sequestrar? Áreas verdes. Onde é que estão essas áreas verdes? Os europeus não estão dispostos a ceder, os americanos muito menos, a China nem pode porque não tem, a Índia também não, a África não oferece segurança jurídica para reflorestamento ou para proteção de áreas verdes, e o único país que tem muita área verde, que tem um Estado que funciona, que tem segurança jurídica é o Brasil. Então a Amazônia vai se transformando não apenas numa área física de disputa geopolítica, de biossegurança, de biodiversidade, mas também num ativo para esse mercado promissor, que é esse mercado de crédito de carbono. Agora, ministro, o INPE divulgou na semana passada que o desmatamento entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano aqui aumentou 26% na relação com o mesmo período do ano passado. Na sequência, houve a exoneração da diretora do INPE. O governo Bolsonaro diz que a exoneração aconteceu não porque ela divulgou esse dado aqui, mas porque ela vai ser convidada a ocupar um outro cargo que ainda será criado no Ministério de Ciência e Tecnologia. No entanto, no ano passado,
passado já tinha ocorrido aquele problema com o Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, que deixou o governo fazendo uma série de acusações também, ou seja, há uma suspeita de que o atual governo, no mínimo, não trabalhe para minimizar o desmatamento na Amazônia. O que é que esses dados do INPE sugerem na avaliação do senhor? Em primeiro lugar, eu recorro ao estadista inglês, que disse que as mentiras são distribuídas em 3 categorias: as pequenas, as grandes e as estatísticas. Então, há estatísticas que indicam exatamente o contrário do que essa que você aponta. Há estatísticas que indicam uma redução. Que decepção para a esquerda no Brasil. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Um forte abraço.